Hoje, sábado, dia 3 de abril de 2021, estamos iniciando esse novo canal, Família Esmeraldo. E ao meu lado aqui está o João Bosco. Eu gostaria que ele se apresentasse para a gente. Olá, família. Eu sou João Bosco, Rolim Esmeraldo, sou filho de Pedro Esmeraldo da Silva e Lisier Rolim, e neto de Agostinho Esmeraldo da Silva e Ana Cesária Esmeraldo. Com muito orgulho faço parte dessa família. Eu faço das palavras dele as minhas, porque nós somos irmãos. Né? Pois é isso, Bosco. Bosco, tu tem uma história para contar para a gente aí sobre de onde nós saímos, quem nós somos. Tu queria iniciar falando sobre isso? Tá certo, Félix. Realmente, nós temos feito um apanhado de que nós somos, né, de onde viemos e até onde nós chegamos. E eu fiz esse apanhado da árvore genealógica que vem desde Portugal, né, do nosso sétimo avô Afonso Ribeiro, né, nosso sexto avô Agostinho Ribeiro da Silva, e vem as suas descendências até chegar no nosso avô Agostinho e vó Ana. Pronto. Muito bom, então. Estou vendo essa foto no fundo aí. De onde é essa foto, Bosco? Tu botou na minha e na tua aí? Rapaz, essa foto aí é lá do sítio São José. Eu acredito que parece que é com a casa do tio Alfredo. Mas como tem mais de 40 anos que eu fui lá, né, eu acredito que tem muita coisa mudada, mas tem a impressão que seja isso aí. Pronto, tranquilo. Então, Bosco, vamos fazer logo esse apanhado aí, desde da nossa origem até agora? Vamos lá. Pronto, certo, vamos lá. Então vamos falar do histórico, né, de onde surgiu a nossa família Esmeralda. Antes quero citar as fontes. As fontes de pesquisa foi Family Search, My Heritage, o blog criado pelo Pancrácio, familiaesmeraldo.blogspot.com, também Genianet, e além de outros relatos orais de familiares de geração mais recentes, mais anterior à nossa. Considerações iniciais. Desde jovem procurei saber as nossas origens, mas esbarrava sempre no fato de que meu pai perdera muito cedo seus pais. Aos 10 anos de idade já era duplamente órfão. A única coisa que eu fiquei sabendo foi que ele é filho de Agostinho Esmeraldo da Silva e de Ana Cesária Esmeraldo. Vovô Agostinho, por sua vez, filho de José Esmeraldo da Silva e de Ana Teodósia Ferreira de Aguiar Melo, sua prima. Não conseguia avançar subindo a nossa árvore, pois ninguém sabia além disso, por mais que buscasse informações com os meus tios e primos paternos. Então, conheci pela internet o meu primo José Esmeraldo da Silva, através daquele mensageiro da Microsoft, que eu nem me lembro mais o meu nome, eu acho que é MSN, né? E começamos a fazer trocas de informações. Então ele é residente no Rio Grande do Norte e é primo segundo de meu pai, Pedro Esmeraldo da Silva. E o único que ele sabia era da morte do nosso avô, Agostinho. Inclusive ele mostrou-me uma carta que o meu primo, que é primo legítimo de papai, aliás, primo segundo de papai, Antônio Esmeraldo Rolim, que ele era coronel do Exército, foi até chefe de Esmeraldo, meu irmão, e ele mandou essa carta datilografada, as letras quase apagadas, falando do dia da morte do vô Agostinho, para a mãe do primo José. Então passou algum tempo, e quando menos espero, lá no portão vem o José, meu primo, acompanhado de outro primo meu, que é o Dr. Pancrácio Esmeraldo, de saudosa memória, que também estava tentando montar a nossa árvore genealógica. Ele mostrou-me que já tinha conseguido chegar até o nosso sexto avô, Agostinho Ribeiro da Silva, imigrante português,
Alguns dizem que é da Ilha da Madeira, outros dizem que é de outra região, que no momento não me vem à cabeça, mas depois eu posso falar para vocês. Então ele foi casado com a baiana Maria de Miranda Bezerra, que é filha de imigrantes portugueses, radicado em São José das Itapororocas, hoje pertencente ao município baiano de Alagoinha. Ali nasceu Silvestre Ribeiro da Silva. Segundo o que apurei sobre Augustinho Ribeiro da Silva, nosso patriarca, o primeiro da linhagem portuguesa que chega aqui no Brasil. Antes da metade do século XVIII, o português Augustinho Ribeiro da Silva, então radicado na Bahia, na atual Alagoinha, casou-se com a baiana Maria de Miranda Bezerra. Dessa união, nessa mesma cidade, provavelmente, entre outros, nasceu Silvestre Ribeiro da Silva, nos primórdios do século XVIII. Então eles migram para Icó, no Ceará. Moram lá um tempo e em 1762 eles se mudam, o nosso sexto avô, Augustinho Ribeiro da Silva, e o nosso quinto avô, Silvestre Ribeiro da Silva, para o Cariri, já casado com a gratense Ana Lopes de Almeida, de ascendência portuguesa, filha do português Antônio Lopes de Andrade, da freguesia lusitana de São Geraldo, diocese de Braga, e sua mulher, Dona Isabel Ferreira da Fonseca, paraibana, da então freguesia de Mamanguape. Então, dessa união, em 14 de dezembro de 1762, nasce o nosso patriarca Augustinho Ribeiro da Silva, o neto, que o Silvestre coloca este nome em homenagem ao seu pai, o Augustinho. Então, ele se casa com Maria Eugênia Ferreira, e deste casal, outro nosso patriarca, Antônio Ribeiro da Silva, se casa com Ana Teodósia Ferreira de Aguiar. Dentre outros filhos, nasce-lhes em 5 de dezembro de 1827, guardem bem essa data, 5 de dezembro de 1827, o jovem José Ribeiro da Silva, que muda radicalmente nossa história, mas um pouco mais eu vou relatar como ele muda nossa história. Este jovem se casa com sua prima, Ana Teodósia Ferreira de Aguiar Melo, e dessa união nasce-lhes os filhos Antônio, Ana, Rosa e Agostinho Esmeraldo da Silva. Agostinho Esmeraldo da Silva se casa com Ana Cesária de Melo Esmeraldo e tem os filhos José, Alfredo, Paulo, Maria das Dores, Expedita, Anita e Pedro, este é o nosso caçula. Também de outro casamento, o vovô Agostinho gerou uma filha, da qual a gente só sabe o nome, que é a tia Celeste. Um detalhe escapa sutilmente de nossa percepção. Os Ribeiros da Silva são descendentes de judeus que migraram para o Brasil para fugirem da perseguição e do Tribunal da Santa Inquisição. Nos anos em que vivia o nosso bisavô José Esmeraldo da Silva, fora instalado o Tribunal da Inquisição no Brasil, mais precisamente na Paraíba. E muitos cristãos novos, ou seja, os judeus convertidos, que ainda mantinham as tradições de seus antepassados, foram denunciados e levados para Portugal, onde foram julgados e condenados à morte, além de ter todos os seus bens confiscados. Muitos de ascendência judaica temeram serem descobertos e mudaram o seu nome. Este também é o caso do nosso José, que de Ribeiro passou a se chamar José Esmeraldo da Silva. Muitas são as teorias que tentam justificar essa atitude, que não foi desonra nem renegação de sua ascendência, mas uma questão de sobrevivência e de garantir a preservação de sua descendência. Há várias teorias da origem desse nome. As opiniões mais aceitas são: ele era pequeno e muito magro e os apelidavam de o Esmirrado. Segunda,
Ele era muito zeloso e imprimia muito esmero em tudo o que fazia. Daí o chamavam de o esmerado. E a terceira teoria, mais aceita, nossa família predominantemente tem os olhos variando de verde a azul claro. E alguns têm olhos castanhos claros. Daí o apelidavam de oi de bila, ou olhos de bila, ou de gude, né, como queira, ou mais gentilmente de olhos de esmeralda. E outros acreditam que foi a combinação desses três apelidos que se resultou em esmeralda. Mas o que importa mesmo é que todos somos esmeraldos, também somos esmerados, puxando ao nosso bisavô, somos todos unidos e providos de muito amor, dos quais nós herdamos. Oportunamente poderemos voltar ao tema e falar mais sobre a nossa descendência, família por família, mas por hoje é só. Muito obrigado. Bosco, e sobre essa data que você pediu para a gente, e que ia falar no final aí, é 5 de dezembro de 1827. Fala um pouquinho sobre essa data. Muito bem lembrado, Félix. Essa data, 5 de dezembro de 1827, é muito importante porque é justamente a data que o patrono da nossa família nasceu, José Ribeiro da Silva. E ele nasceu, foi dado o nome José Ribeiro da Silva, mas acredita-se que por causa de perseguição dos judeus que estava acontecendo também aqui no Brasil, que foi instaurado nessa época o Tribunal da Inquisição no estado da Paraíba, e aí muitos judeus cristãos novos, né, eles mudaram o sobrenome para camuflar a sua origem, né? Então eles ficavam catando aqueles cristãos novos que continuavam com práticas do judaísmo, né? E as pessoas foram presas, né? Foram levadas para Portugal, lá julgados e condenados, né? E muitos deles queimados vivos, e os seus bens foram confiscados, né? Parte para aquele que denunciou e outra parte ficava por conta da igreja que promoveu a Santa Inquisição. Então, acredita-se que ele tenha mudado esse nome, não porque tenha rompido com a linhagem Ribeiro da Silva, mas para preservar a sua vida e garantir a sua descendência. E graças a essa mudança que ele fez no seu nome, ele pôde preservar não só a sua vida, mas garantir a sua descendência. E graças a isso chegou-se até nós, né? E hoje nós podemos celebrar o surgimento, né, e a preservação da família Esmeralda. Muito bom você saber disso aí. Muita coisa disso aí eu não sabia, entendeu? Fiquei sabendo agora, né? Mas é isso, Bosco. Quando o Pancrácio esteve lá em casa para a gente juntar informações, e diga-se, a honra seja dada, o Pancrácio tinha talvez 5 vezes mais informações do que eu, e nós falamos sobre essa ascendência judaica que nós temos, né? E ele pôde comprovar isso lá com a tia dele, a tia Nete, né? Que realmente havia uma prática de ritos judaicos que ainda até hoje é preservada na nossa família. Daqui a pouco eu vou citar sobre isso. Então, ele encontrou lá no engenho lá da família, inclusive essas janelas, tipo assim, basculantes, mas do formato de estrela de Davi, entendeu? Lá no engenho. E aí era um sinal para a posteridade fazer a ligação. E, por exemplo, fazer oratórios, né? Um local onde aqueles oratórios não que os judeus usassem imagem, mas usava pedrinhas, né? 12 pedrinhas que simbolizava cada tribo, né? Só que aí depois foi substituído para esse nicho de imagens
que muitos católicos do Nordeste fazem, não sabem nem por quê. Outra coisa, não comer carne de porco, né? Outra coisa também, sangrar a galinha para tirar o sangue, ou então sangrar o boi para tirar o sangue. O animal que vai ser justamente faz parte das raízes judaicas que nós guardamos isso até hoje, né? Também o costume de casar entre parentes. Você pode observar com mais afinco depois, verificando aqueles sites que eu citei logo no início do meu relato, que há muito casamento entre familiares, né? Entre primos. E isso é um fato muito marcante na família, é um fato muito marcante na família Esmeraldo. Tanto é que, por exemplo, José Ribeiro da Silva, né, ele é filho de uma pessoa chamada Ana Teodósia Ferreira de Aguiar, né? E ele casa com uma prima que tem o mesmo nome da mãe dele, que é Ana Teodósia Ferreira de Aguiar Melo, né? Então, havia muito casamento entre familiares, e é muito característica justamente da linhagem judaica. É isso aí. Pois é, Boscão. É muito bom saber tudo isso aí, né? E só para lembrar aqui, para a gente deixar registrado, de vovô Agostinho e vovó Ana nasceram. Diga aí para a gente tudo. Então, descendentes de vovô Agostinho e vovó Aninha, então nós temos José, Alfredo, Paulo, e tem também as meninas Expedita, Maria das Dores e Anita, e por fim Pedro Esmeraldo da Silva, que é o nosso pai. E também eu tenho conhecimento de uma irmã de papai, a tia Celeste, que é filha de outro casamento de vovô Agostinho, mas eu não sei citar quem foi a mãe da tia Celeste. E aí, Bosco, chegou o momento da poesia. Pois é, tem poesia sim. E hoje nós vamos ter uma poesia declamada por tia Miriam e outra declamada por Alessandra Esmeraldo. Tá bom? Vamos escutar? José Esmeraldo da Silva. É um meu crato, por certo, do Cariri capital. Da serra ele está bem perto, e ha visto seu matagal. Lá não é lugar deserto, tem morador tão legal. A terra ele é uma obra-prima do meu cratim querido. Por isto, em minha rima, canto este crato sofrido, porque quem está de cima, os de baixo é esquecido. Das riquezas do crato, a nossa cito. Vou falar aqui de fato que o palácio aqui feito e algo era retrato e alegre sem querer grito. Em gato tudo é mesmo, o grande ser diversão. Em dizer isto não mesmo, por ter demais razão. Neste chão nunca houve abismo, por Deus provação. Meu nome é Alessandra Maria Rolim Esmeraldo dos Santos. Sou filha de Pedro Esmeraldo da Silva e de Elisier Rolim Esmeraldo. E sobrinha de José Esmeraldo da Silva, o famoso Zé Professor. Vou declamar uma poesia feita pelo meu tio, Zé Professor. Pétalas de rosas. Ao folclorista Figueiras Sampaio, Fortaleza, Ceará. Em meu jardim todo tempo há flores, quer no verão, inverno ou primavera.
As do outono também têm seus fulgores, ele ainda é lindo como outrora era. Bem de longe se sente seus odores, só neste roseiral viver quisera. São lindos por demais os seus verdores, todo encanto do mundo ele supera. Essas rosas que estão desabrochadas são minhas 4 filhas estimadas, e mais essas netinhas tão mimosas. São filhos, genros, noras e netinhos. É minha esposa ornando meus caminhos, juntando neles pétalas de rosas. Pois é, Boscão. Então, vamos chegar ao final desse primeiro programa, certo? Primeiro vídeo. Lembrando que sábado que vem nós teremos outro vídeo e já vamos pegar um depoimento de outro primo, certo? E durante a semana vamos colher informações para colocar no canal. Não é isso? Isso. Pronto. Então, ó, não posso esquecer que um beijo no coração de vocês. E no meu também. Beleza? E queremos desejar uma feliz Páscoa para todos. Beleza. Até sábado. Até.